Boa noite, pessoal. Esperar a Miriam chegar aí. Oi, Miriam. Já entrou aí? Oi, Bliss Imagem Consulting. Seja bem-vinda. Oi, oi. Oi, tudo bem? Tudo certo? E com você, tudo bem? Tudo bem aí. Como é que tá a situação aí em Lisboa? Então, né? Estamos aqui um pouco resguardados. Eu acho que a população já está mais consciente, né? Acho que no começo sempre gera essa questão de Não saber, né? não saber como fazer e tal, mas eu acho que a população já está mais consciente e isso também ajuda, né, que o vírus não se dissipe tanto. Eu sei que teve um aumento bem grande e a primeira morte aconteceu, infelizmente, no Ah, domingo. já teve? Mas era um senhor de 80 anos, já tinha outras questões também com a saúde, Uhum, então, né, uhum. aquela questão que a gente sabe, né, do vírus, que ele faz muito mal para quem está com a imunidade baixa, tem problemas pulmonares, cardíacos, então Uhum. acho que é mais isso, né, e mais a consciência da população, que eu acho que está muito legal, assim, o pessoal está em casa, voluntariamente, e vamos ver, né, vamos esperar essa maré agora mais forte passar, né, para ver como é que vai É, ser os números aqui. daqui a pouco a gente vai passar por tudo isso e vai ser história para contar para os netos, né? Eu tava falando com uma Sim. amiga, falou assim, passei por um furacão do coronavírus. E eu acho também que é importante vermos o lado positivo, né? Como a Uhum, ajuda das pessoas. Tem muita gente aqui em Portugal, porque Portugal é um país que tem muitas pessoas velhas, né? E aí os é. idosos estão recebendo muita ajuda também dos mais jovens. Acho que a população tá unida para superar isso. Eu acho que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Ai, que legal, né? A gente está vendo bastante coisa bonita aqui, graças a Deus, né? A União, a Itália mesmo também está bem unida, né? Sim, Mas vamos falar de coisas boas, né? Não só vamos. de coisas coronavírus, que eu já estou cansada de ouvir de Ai, coronavírus pois o dia é, a gente inteiro. fica meio saturada, né? Mas, por É, exemplo, no Brasil, foi muito engraçado que ontem mandei um áudio num grupo de umas amigas e aí, sei lá, meia hora depois meu tio já estava dizendo, olha, recebi seu áudio. Eu falei, como assim? E as pessoas vão compartilhando, né? E a gente sim, tá um pouco sim, assim sim. mais informado também, né? No Brasil agora começaram os primeiros casos, então as pessoas estão começando a ter essa consciência agora. Estão procurando a E gente para conseguir informação. Eu o dia inteiro recebo coisa do Brasil. E aí, como é que tá? E o que que tá acontecendo, né? Então, sim, sim. Acho mas que é isso. vamos ter espero, um mundo mais unido depois disso tudo, né? Acredito que sim. Acredito que a gente vai superar isso e vamos sair mais fortes do que entramos. É verdade. Então vamos lá, Miriam, conta aí Vamos pra gente. lá. Se apresenta, conta aí um pouquinho da sua história. Então, prazer. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Obrigada a você. Meu nome é Miriam Floriano. Eu sou formada em recursos humanos, trabalho com Uhum, desenvolvimento de pessoas e hoje eu uhum, tenho um projeto com mulheres. O meu projeto é de desenvolvimento pessoal para mulheres, focado em mulheres. É um uhum. produto 100% online, então também nesse momento, né? Que nós estamos mais reclusos, é interessante, né? Poder estar com as minhas alunas, com as minhas mentorias e estar seguindo com o trabalho por ter essa possibilidade de estar trabalhando online. E minhas clientes, minhas alunas estão a maioria no Brasil, então estou morando em Hum, Portugal, mas meu teu negócio público. meu público acontece lá no Brasil. É como eu também, né? A gente tem nossos públicos. Agradeço a todos aí, tem um monte de gente entrando na live. Sejam bem-vindos todos. Se vocês tiverem pergunta aí para a Miriam, a gente vai falar um pouquinho sobre a transição de carreira dela. Depois, no final, a gente vai comentar um pouquinho sobre crowdfunding. Ela tem uma experiência aí. E essa experiência é muito, vamos dizer assim, construtiva para quem está no mundo das startups, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso.
E aí, antes de você chegar nessa trajetória, né, que você está aqui em Lisboa, o que que você fez? Como é que foi a tua experiência? O que que fez você mudar? Então, os meus últimos 4 anos executivos, né, sem ser empreendedora, na verdade eu sempre digo que eu já empreendia dentro, né, da empresa onde eu estava lá no Brasil, no sul do Brasil. Fiquei 4 anos à frente de uma empresa, de uma startup também, lá no sul do Ah, Brasil. aonde que era? Pedra Branca, lá em Pedra Branca. é um bairro projetado, pertinho colado em Florianópolis, mas do lado de fora da ilha. Ah, E entendi. assim, eu acho que foram os anos da minha vida que me ajudaram também a encontrar o meu propósito, me encontrar como profissional. Então, sou muito grata por esses 4 anos que eu estive lá e tive essa possibilidade também de empreender dentro de uma empresa, porque muitas vezes a gente tem, né, uma visão sobre estar em uma empresa e como executiva de uma empresa e não ter essa liberdade para empreender, né? Uhum. E foi muito bom esse tempo lá, uma empresa de infoprodutos, tem curso de inglês hoje, tem outros cursos também em outras áreas, e foi um aprendizado muito grande para mim, foi muito legal. E a minha transição se deu mesmo lá dentro da empresa, né? Porque como nós éramos uma empresa de infoprodutos, eu cheguei a um momento de ter essa conversa, né, com o CEO da empresa, que é uma pessoa incrível, super mente aberta, e deixou que eu começasse a desenvolver o meu produto, meu projeto, né, meu programa Dentro da empresa. dentro da empresa. Que legal. E aí eu trabalhava durante o dia, desenvolvia o curso à noite e muito com esse desejo de colocar para fora todo esse conhecimento que eu tinha de desenvolvimento, ferramentas de PNL, de coaching que eu já aplicava na minha equipe quando estava lá na empresa, mas poder compartilhar com mais pessoas, né? Então foi muito interessante ter essa possibilidade de desenvolver dentro da empresa, ter todo o apoio da empresa para criar esse programa, que é o Seja Livre, Seja Você, e também poder contar com esse apoio de, por exemplo, nós fizemos pesquisa com os clientes da empresa e ter um retorno também, saber se o produto era viável, se era interessante para as mulheres. E aí a minha transição se deu, eu acho que naturalmente, assim, a partir do momento que nós começamos a negociar e cuidar de contratos e falar sobre propriedade intelectual, eu acho que foi um caminho natural, assim, de entender que talvez a minha visão e a minha missão não estavam mais compatíveis. não estavam mais tão conectadas com a visão e da empresa. E aí, no finalzinho de 2018, na verdade, janeiro de 2019, eu me desliguei da empresa. E foi assim, foi um momento, uma transição um pouco triste, né? Porque eu sentia como se fosse meu bebê a empresa, né? Porque Startup é bem assim, né? É nosso filho. realmente essa sensação que eu tinha, e foi isso que a gente sempre falou, né? Eu e o proprietário da empresa, que eu tava deixando um bebê que eu peguei novinho ali e andando, deixando caminhar, né, sem mim. Então, Sim, foi um momento, assim, triste, mas foi para o meu crescimento profissional também foi um momento de muito desenvolvimento. Então, foi mais ou menos assim que se deu, não tão planejado, talvez, né? Eu esperava continuar dentro da empresa e continuar empreendendo dentro da empresa, mas eu acho também que nada acontece por acaso, né? sim, é verdade. E conta então, antes da gente falar sobre a virada de chave, conta um pouquinho mais como é que é trabalhar, porque muitas pessoas ficam curiosas, me perguntam, né? Como eu trabalho com startup e tal. Como que é o ambiente de uma startup? Explica aqui para as pessoas como é que é trabalhar numa startup, como é que é o ambiente, porque é bem Sim, diferente de uma empresa tradicional, né? Então conta aí é. para as pessoas um pouquinho como é que é. Então, assim, trabalhar com startup é um desafio constante, né? E tem uma coisa que eu sempre falava quando eu ia fazer contratações, fazia as contratações, falava assim, de fazer o cafezinho, às vezes ter que tirar o lixo, às vezes ter que ir numa reunião importante com banco, ou, né? Então você vai Pegar o carro e buscar uma peça no fornecedor, umas coisas bem doidas, assim. é assim. E eu acho também que a startup tem
essa ideia, né, que essa nova cultura, que eu acho que as empresas maiores vão ter que adentrar nessa cultura, que é o que a transformação digital traz, né, que é essa cultura de não temer o erro, né, então nós éramos super abertos para lidar com... Porque como a gente tem que andar com muita velocidade dentro de uma startup, então eu acho que algumas diferenças assim que eu percebo, né, sem ser essa de sou pau para toda obra, é essa questão também de você poder experimentar, né? Testar, ver se vai funcionar, e aí não deu certo, testa outra coisa. Então a gente perde aquele medo de Fazer errar. MVPs o tempo todo, né? Validar. Com certeza. E botar no mercado e não deu certo, porque não deu faz certo. De novo. Faz de novo, E eu acho que isso é uma das coisas, assim, de startup que as empresas maiores vão ter que começar a fazer, né? Fomentar essa cultura. Inclusive, ano passado eu trabalhei com a Vorten aqui em Portugal, dei uns treinamentos para líderes aqui da Vorten, e a gente trabalhou muito essa questão de que as pessoas hoje em dia precisam não temer tanto o erro, né? Porque as coisas têm que ser testadas e com velocidade, e às vezes vai acontecer. E Sim. outra coisa também, eu acho, da cultura de startup, pelo menos na nossa, é essa coisa de fazer junto. Sim, a colaborativo, meio colaborativo, que ontem eu fiz uma live e falei bem sobre isso, né? O colaborativo, que na verdade todo mundo é como se fosse um pequeno empreendedor dentro da startup, né? Isso. E todos têm a sua voz e todos participam, desde o estagiário até o criador da ideia, sei lá. E tem essa coisa de compartilhar, de não ter problema com de onde veio a ideia, né? Toda ideia é bem-vinda, toda ideia é aceita. Eu acho que o ambiente de startup, ele cria essa possibilidade de fazer junto. E também outra coisa, né? São 3 coisas assim que eu acho que são importantes. Essa coisa de não temer tanto erro, essa coisa de compartilhar, né? E aí a gente já pode falar até de transformação digital, que traz isso, né? E eu acho que outra questão importante, que é o poder que se tem de desenvolver novas habilidades nas pessoas, as pessoas aprenderem, né, se desenvolverem dentro da empresa. Porque geralmente a gente está lidando com coisas novas, com trabalhos novos, com carreiras novas, né? Então a gente tem essa possibilidade de treinar as pessoas e fazer com que elas também meio que se encontrem profissionalmente nesse ambiente que se move, né? Um corpo que se move, né? Algo fixo. Exatamente. Você acaba aprendendo sobre muito, porque você tem que fazer de tudo um pouco, né? Acaba que você, daqui a pouco tá lá, que nem você falou, tá no banco tentando entender de fechamento de câmbio, e daqui a pouco você tá lá atendendo o telefone, né? Então é tudo falando muito com o cliente, falando com o cliente. cliente. Exatamente. Então, assim, o crescimento que você tem numa startup é muito legal, né? E essa ideia colaborativa, né? De todo mundo fazer tudo muito junto e, assim, uma versão mais horizontal de empresa e não vertical, né? Isso é muito legal. Com certeza. E aí, conta um pouquinho, tá? Daí você decidiu sair, qual que foi a virada? Teve alguma coisa específica que fez você falar assim, não, agora eu quero seguir para o meu caminho, Eu acho que eu sempre fui empreendedora, né? E até uma das coisas que quando eu fui contratada para essa empresa, a pessoa que me contratou falava isso, né? Que é muito perigoso contratar um empreendedor para dentro da sua empresa. É super perigoso. Que o empreendedor entra, vai lá e pega as ideias, mas não era essa a minha ideia, realmente. Sim. Eu sempre sonhei, sempre me vi, sei lá, me via velhinha lá, mas é mesmo? Mas como uma parceira, sabe? Como algo que realmente faz parte daquele movimento, que ajuda na tomada de decisão. E eu acho que a minha virada de chave foi quando eu entendi que eu não ia conseguir ter essa abertura real, né? Essa abertura 100% de, não, realmente isso aqui é seu, a gente está fazendo junto. E eu super entendo, né? Mas eu acho que foi essa ficha que caiu assim para mim, do tipo, não, se eu quero algo que tenha a minha cara, que tenha a minha visão, que tenha a minha missão, né? Porque a minha missão é muito forte, eu vou ter mesmo que caminhar com as minhas próprias pernas. Então, acho que foi meio assim... impossível disso não acontecer a partir do momento que eu tive essa certeza, né? E foi bem
nesse momento assim, né, de negociação de contrato, de propriedade intelectual, de fica ou não fica fica ou não fica como contratada da empresa, não pode ficar contratada da empresa. Então, assim, tudo começou a mudar muito rápido. Eu acho que a minha tomada de decisão foi realmente essa, assim, a partir do momento que eu vi que a minha visão de negócio, de empresa, não iria caber ali, né? Porque já tinha uma outra visão, né? Óbvio. Sim, a visão você já tinha a visão do CEO da sim, você já empresa, tinha, né? exatamente, você já tinha toda uma visão de... Ó, pessoal, quem está assistindo a gente, primeiro, obrigada por estar assistindo. E se quiserem fazer alguma pergunta para a Miriam aí, sinta-se à vontade, a gente vai responder as perguntas aí. Isso mesmo. Que mais? Aí, tá, você virou a chave, daí como é que você começou o teu novo negócio? Como é que foi essa transição? Como é que você veio para Lisboa? Conta um pouquinho dessa Sim. segunda fase. Cara, foi muito louco. Como sempre. Como sempre, né? Porque, assim, eu tenho a expertise de lidar com pessoas, desenvolver pessoas, Recursos humanos. Mas tinha todo o outro lado, assim, do negócio em si eu entendia muito bem, mas a questão do mão na massa mesmo, né? Do fazer acontecer. Ser totalmente responsável por você mesmo e fazer acontecer, né? Porque, por exemplo, assim... O meu curso estava pronto dentro de uma plataforma, né? Partindo desse princípio, que eu tive que juntar tudo que estava lá, né? Botar no meu saquinho, botar minha viola no saquinho e sair, né? Então, difícil, eu tive que reconstruir tudo, né? Do lado de fora. E aí a gente reconstrói com algumas peças faltando. Então, foi um momento, assim, complicado, porque a gente tinha decidido mudar para Portugal já, eu e meu marido. Meu marido é português, é por isso que a gente está aqui, para ficar perto da família. Legal. Mas você conheceu ele lá no Brasil? Sim, conheci ele lá em Florianópolis. Ele morou 8 anos lá comigo e sempre falava, né? Quando a gente pensar em ter filhos, quer estar perto da família, quer estar lá em Portugal, que é mais seguro e tal. Então a gente casou em setembro aqui de 2018 e fomos já com a ideia de mudar, né? E aí toda essa transição ao mesmo tempo, transição do negócio, mudança de país. E aí eu acho que foi assim, o mais difícil disso tudo para mim, eu acho que foi a questão emocional. E aí eu acho que a gente já pode talvez entrar um pouquinho nessa questão de quem está querendo empreender, ter um negócio, fazer uma transição de carreira, né? No exterior, né? Tipo nós malucas mesmo, né? Porque não é só transição de carreira, transição de carreira e transição de país, né? É tudo junto, né? E é tão difícil, né? Mudar de país. Difícil, é muito difícil. Se você vem com uma mudança que você não tem que empreender, né? Que vem ou para o emprego, é um pouco diferente. Agora, quando você vem para fazer tudo de novo, é complicado. E para mim talvez isso foi pior, né? Além de estar nessa questão de montar um negócio não do zero, né? Porque eu tinha todo o curso pronto. Expertise. Mas começar um negócio novo, numa vida nova, num país diferente... Confuso, adaptação, tudo, e mentalidade também. Mentalidade, né? exatamente. Que eu acho que eu partilhei bastante esse mês. Esse mês tá fazendo um ano que eu tô em Portugal. Então, ai, que legal! Então, assim, eu compartilhei bastante isso lá no meu perfil, que você se sente... Você perde suas referências, né? Quando você muda de país. E aí você se sente um pouco marginalizado, assim, porque você chega num lugar onde você não tem documentos, onde você não tem conta bancária. Você não entende nada. Você tá, assim, meio desconectado, né, com as coisas. E aí também, né, nessa transição de carreira de algo que era super referência para mim, essa empresa. Foram 4 anos... Você passa a renascer, né? Eu não quero te interromper, mas foi, é isso. Não, você renascer, você perde a tua referência, ninguém te conhece no país novo, né? Você fica, ai meu Deus, onde eu tô? Quem eu sou? Sim. Onde eu tô? Sim. Aqui eu não sou ninguém entre aspas, né? Mas é assim, assim você que a gente se sente, E eu demorei bastante tempo para entender isso, sabe, Patrícia, que eu tinha que começar do zero, porque eu ficava muito assim, minha vida lá, meu apartamento lá, minha empresa saudade. lá, né, minha. Que saudade dos colaboradores, aquela coisa meio que de apego mesmo. Mas a partir do momento que eu entendi, né, que era uma nova vida, que era começar do zero, que era fazer com que as pessoas aqui me conhecessem. E eu tive muita sorte também, sabe? Porque aqui
nós tínhamos alguns conhecidos. Então eu já entrei aqui, já comecei a dar É, o cursos fato do aqui. seu marido ser português ajuda bastante, né? Sim, sim. Então eu acho que o mais difícil para mim nessa transição toda foi o emocional, que já estava abalado, né, por estar mudando de país. E aí montar um negócio do zero, trabalhar com o esposo. E aí também tem seus desafios, né? Daquela Com coisa que era certeza. uma rotina totalmente diferente, agora é casa e trabalho juntos, então saber separar essas coisas. Eu acho que o emocional ficou muito abalado no começo, mas aí vida de empreendedor é isso, né? A gente sabe, não, vamos lá, vou fazer acontecer mesmo assim, vamos seguir o barco. O empreendedor é aquela pessoa que resolve problemas e é resiliente, né? Então já tem metade do caminho Resiliência. andado para fazer essas coisas malucas que a gente faz, né? Eu acho que sim. É muito doido, porque para mim, assim, essa experiência, né? Eu faz pouquíssimo tempo que eu tô em Itália, 3 meses e meio. Então eu tava terminando meus primeiros 2 meses existindo na Itália, né? Com conta corrente, com as coisas. E aí chegou o Sendo coronavírus. gente, sendo gente. Sendo gente, tendo conta corrente, essas coisas. Aí me chega coronavírus. E aí foi engraçado, porque por mais que seja louco, a minha adaptação foi mais rápida. Por quê? Porque eu tive que aprender sobre tudo por causa do coronavírus, né? Aprender o italiano, escutar um monte de coisa italiana, entender como funciona a saúde, tudo, não sei o quê, para entender o que estava acontecendo. Então acabou que acelerou esse processo que talvez fosse mais lento, né, de Sim. adaptação, para você se adaptar à língua, não sei o que, a estrutura, meu potencializou, como você seguiu um monte de perfil italiano para entender as coisas, fazer e falar com gente, falar, oh meu Deus, o que está acontecendo nesse país aqui? Sim, na dor, né, que a gente... Como é que é? Tem que... Essa semana ainda postei uma É no frase que amor, era no assim, que é dor, né? como é que é? O vento mais forte forma as árvores mais fortes, né? Então, na dor Sim, que a sim. gente Foi aprende. rapidinho virar italiano, assim, ó. Foi coisa de um mês virei italiana, falando com a mão, falando italiano. Mas é isso, né? A gente pede um pouquinho de referência, mas o que eu acho mais importante para as pessoas aqui, que é alguém que esteja na nossa audiência e que seja empreendedor e que está mudando de país, é que a gente tem que estar aberto, né? A partir do momento que a gente está aberto, porque assim, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente chega de uma forma aberta para aprender, acaba que as pessoas te acolhem, né? Mas tem muita gente que chega fechada, com medo de Então, ser com certeza. julgada, né? E não só, né? Eu acho que é a questão do ver o diferente com curiosidade e não com crítica, né? Porque no Exatamente. começo a gente pede as referências e a primeira coisa que a gente faz, né? Por que eles fazem isso aqui? Por que eles se comportam assim? Por que eles comem isso? Né? Eu lembro que eu descia aqui no meu prédio, depois que também foi uma loucura, consegui apartamento aqui. Aí eu descia e eu cumprimentava os vizinhos, Foi né? difícil aí também? Nossa, horrível achar Foi. apartamento. Pelo Aham. amor de Deus, pode mais difícil é achar apartamento, né? É. Daí. E aí eu lembro que eu fazia isso. Por que os vizinhos não me cumprimentam aqui? Poxa, lá no Brasil, os vizinhos... Mas, cara, você tá chegando de fora, né? Você tem que É a entender gente que que é tem que se adaptar, diferente. não ao país, a gente, né? A gente que É. tem que se adaptar, né? E às vezes a gente quer isso, né? Quer que o país, as pessoas se adaptem a gente, né? E É, não e não é assim. acontece. E quanto tempo você achou que levou a tua adaptação, assim, pra você estar tranquila? Olha, eu acho que eu levei, sei lá, talvez eu tô me sentindo mais em casa há uns 3 meses, assim. Faz pouco Nossa, tempo, eu levei muito tempo. Justamente por isso que eu tava muito apegada ainda lá. Eu lembro que eu ficava nessa questão, né, de saudosismo, da minha casa. Eu amava onde eu morava, então eu a lembrava do meu... Florianópolis também, né, minha É, amiga? sim. Dá muita Mas saudade do mar. não que Lisboa também, que pelo amor, né? Não, mas É aí, tipo lindo assim, aí. verão, né? Poxa, esse mar que tão gelado, não me dei pra entrar nesse mar, né? Tudo a É gente fica geladinho mesmo. comparando, né? E aí, quando eu parei de comparar, eu fiquei mais livre, mais emocionalmente tranquila pra seguir. Então, eu tô me sentindo já muito melhor. É porque não é comparar, né? Tem coisas tão boas que são diferentes, Claro, né? Que no diferente. começo é difícil a gente perceber, né? Então, por exemplo, aqui na Itália, para mim é uma coisa estranha. Eu sempre também fui de mar, né? Apesar de não morar na praia, eu sempre fui pra praia. Ou pelo menos água, eu gosto de água, né? Tipo rio, é uma coisa. Que E você possa Milão é uma entrar e coisa, não ficar congelada. né? Não, em Milão é uma coisa engraçada que nem rio tem, né? É uma das únicas cidades da Itália que não tem rio, né? Daí eu demorei a adaptação, mas tem várias outras coisas boas, né? Tem umas Sim, montanhas, a pessoa aqui costuma ir pra montanha, eu não fui, né? Até porque eu entrei numa época confusa, mas o pessoal vai para as montanhas esquiar, tem outro estilo de vida que a gente sim, nunca experimentaria, né? Então são coisas diferentes. Não com tem praia, mas tem certeza. montanha, Com tem, né? certeza. E uma coisa que eu falo também aqui
que eu gosto muito e que eu demorei um tempo para aceitar e abraçar isso, é que as coisas aqui têm outro ritmo, outro movimento, né? As coisas são Sim, mais calmas, as pessoas sim, dormem até mais tarde, as pessoas aproveitam mais o final de semana, tem essa coisa da família, né? Muito valor para família. sim. Então, antes eu ficava, poxa, como assim? O pessoal acha. Eu lembro que o meu sogro falava, nossa, acordou cedo hoje, 7 horas da manhã. Eu pensava, meu, cedo são 5 horas da manhã, tá pensando o quê? Tá maluco? Né? A Aham, louca aham, aham, workaholic, eu sempre fui aham. muito workaholic, né? Ah, eu também Então, era. até dar uma desacelerada, entender, não, beleza, eu posso, né? Eu posso me permitir levar uma vida mais tranquila aqui e tal. Então, foi muito bom quando eu Legal. abracei a cultura europeia, portuguesa, né? Eu não sei como é que é aí. Aqui é cultura italiana, né? Aqui é a família. Você falou de família. É, Conheço família família, italiana, que é uma imagina. coisa muito louca esse negócio de família. É muito doido, muito doido. É uma coisa Sim, assim. E olha que eu diferente, sou de né? origem italiana e sou do sul do Brasil e a minha criação é bem assim. Não vou dizer italiana, mas europeia, né? Minha cidade é bem, né? Curitiba você deve conhecer. Sim, sim, Então, claro. já deve ter ouvido falar, o povo mais fechado do Brasil, aquelas coisas todas, Aham, né? aham. E mesmo assim é bem diferente, é bem diferente. É uma Sim. coisa assim. E assim, é engraçado de italiano é que assim, é diferente do brasileiro no sentido assim, o brasileiro, ele é tipo social o tempo todo, né? Tipo assim, Uhum. sempre simpático. O italiano, ele tem a distância, mas uma vez que você entra na vida do italiano, você tipo vira da família, assim, uma coisa muito Sim, é doida, como assim. aqui, é como aqui. Se duvidar, você tá lá dentro, estão te fazendo comida, te convidam para. Eu tenho os dois porteiros aqui, eles me acolheram como se fosse filha deles, né? Vieram aqui, me ajudaram, arrumaram as coisas, me deram o celular e falou se precisasse de alguma coisa, podia ligar de madrugada e tal. Então é bonito ver isso, assim. Sim, Eles te sim. acolhem de uma maneira que eu não seria acolhida, mesmo em Curitiba, não seria acolhida dessa forma, assim, tipo, do mesmo jeito, né? Eles são bem assim, quando você entra na cultura europeia, eu Sim. não sabia que a portuguesa era assim, mas a italiana é muito assim, É, você vira filho mesmo, você vira. aqui eles são assim, tipo, você pode contar com eles depois que você se torna amigo, né? E eu acho que essa questão também é essa diferença, porque o brasileiro é sempre amigo, né? Como você falou. Aham. Esses dias até tava brincando, vamos fazer um churrasco lá em casa, né? Conhecer hoje mesmo, vamos fazer um churrasco lá em casa. Né? Uhum. E É, aí, mas aí não é uma, não, é mais superficial, na né? maioria das vezes não é aquela amizade que você pode contar de verdade, né? Eu acho que tem essa Exatamente. diferença. Não é nem pior nem melhor, só é Não, é diferente. diferente, é diferente. Teve alguém que falou aqui que Porto Alegre é difícil Curitiba. Eu falei, ó, que as duas são competem ali, viu? Que eu não sei. Pois, Não nunca vivi em sei. nenhuma das duas, mas eu Não, mas você não. conheceu. Sim, na verdade eu sou natural de Torres, que é o Ah, você é do Rio Grande do litoral. Sul. Sim, sim, conheço todos. E aí, mas aí Florianópolis também estava mais perto de Curitiba. Visitei, tinha alguns amigos que eram de Curitiba e falavam isso também, que achavam muito estranho que os vizinhos cumprimentassem eles no prédio, assim, porque em Curitiba ninguém nem se olha. Você olha o porteiro, né? Porque você passa, assim, vai à portaria, você tá num prédio, você sempre Sim. fala com o porteiro, né? Uhum. Mas assim, depende também. Na minha infância, a rua da minha casa era fechada, então tinha as festas de rua, assim, tudo depende. Na verdade, depende do ambiente, depende de É, uma série de coisas. da Assim família como São também. Paulo, né? Se você tá numa cidade enorme como São Paulo, as pessoas nem se conhecem no prédio, né? Todo mundo lá Sim, trabalha e tal, cidade então. grande, né? Pois é. E aí, me diz aí, antes da gente entrar na questão do crowdfunding e tal, explica um pouco do seu trabalho hoje e quais seriam os insights que você deixaria para as pessoas. Então, hoje eu sou uma empreendedora, eu trabalho de casa, né? Tenho as minhas alunas, eu tenho um programa de desenvolvimento para mulheres que eu abro de vez em quando para vendas, não está sempre aberto, porque eu faço um processo muito de acompanhamento das minhas alunas. E eu tenho um curso também de autoconhecimento, que é um curso um pouco menor do que o meu programa completo. E iniciei agora, no mês de março, um projeto novo aqui em Portugal, com algumas mulheres, não muitas, com mentoria para negócios online também, trazendo Ai, que essa legal. minha expertise, né, de startup, de ter desenvolvido outros negócios lá nessa empresa onde eu estive. Uhum, Podendo trazer isso para elas e também a minha expertise com o meu negócio, né? Meu negócio fez um uhum. ano. Na verdade, eu abri para as vendas em maio do ano passado, o meu negócio. O Mas programa completo. teu programa é todo online, ou você O, faz.
presencial o também? meu programa Seja Livre, Seja Você, é todo online. As mentorias com as alunas online, as lives com as alunas online. E o projeto que eu estou fazendo agora, aqui em Portugal, eu tenho sessões também online, aulas online. E nós vamos ter um encontro de mastermind por mês, com mulheres que estão fazendo essa mentoria comigo, para a gente fazer uma troca, né? Fazer essa coisa de que está funcionando para você, que está funcionando para mim também. Então a gente vai ter essa possibilidade de se encontrar pessoalmente e está sendo muito legal, assim, eu estou muito feliz. Comecei agora, né? Fazem 17 dias, mas já tá muito legal. Ai, que legal. O dia que eu puder ir em Portugal, aí quem sabe eu vou no dia do teu Mastermind pra gente conversar. Me avisa quando vier que a gente tenta marcar pra Já falei com a Catarina, que eu falei que quando for para Lisboa tem que ficar uma semana, que tem tanta gente para falar, tanta gente para conhecer, que eu vou ficar pelo menos uma semana para falar com todo mundo. No mínimo, tem que ser, senão não dá, né? E aí, quais são os seus insights? Eu acho que a primeira coisa é não romantizar, né, o empreender. Porque às vezes a gente entra meio com uma ideia romântica de que vai ser tudo lindo, de que vai ser tudo maravilhoso, de que nos primeiros 2 meses já vamos estar vendendo. Às vezes eu recebo mensagens de mulheres assim, Miriam, fazem 2 meses que eu tenho o meu Instagram e ainda não consegui vender nada, o que eu faço? Eu falo, olha, primeiro paciência. Paciência, resiliência, paciência. Então eu acho que isso é muito importante, não romantizar. Mas eu também acho que o empreendedor, ele tem esse DNA resiliente, como você falou, né? Eu sempre falo que eu achava que eu tinha um problema, sabe? Profissional, quando eu era mais jovem. Porque eu não me entendia como empreendedora. Eu nem sabia o que era ser um empreendedor. Jura? E aí eu já tinha tentado um negócio. Olha meu negócio, buscar roupa lá no Brás, em São Paulo, e vender na minha cidade. Super negócio. Mas é super empreendedora raiz. Super empreendedora raiz, Raiz, total. Não é Nutella, aqui não tem. Não. Mas esses são os verdadeiros, que estão dispostos a fazer isso. A maioria não faz, não. E aí, cara, quando eu fui para Florianópolis, eu trabalhei 4 meses na Wise Up, que é a empresa do Flávio Augusto, do Geração de Valor. E aí eu falei, gente, existem pessoas como eu, são os empreendedores. Existe uma tribo, e eu tô nessa tribo. E aí eu me reconheci como empreendedora. Aí eu entendi, né, toda a minha frustração nas empresas que eu tinha trabalhado. E aí eu acho que o empreendedor, ele já naturalmente tem isso, mas eu acho que é muito importante a gente falar que um negócio, ele tem várias partes. E muitas vezes a pessoa é empreendedora, é especialista em alguma coisa e faltam algumas peças para o negócio dela e ela não entende o que é. Então é importante também seguir pessoas como você, né, que tem essa visão do negócio como um todo. Sim. Eu tenho trabalhado muito isso com as meninas que estão fazendo consultoria comigo aqui, que é não olhar para o negócio só como o marketing digital, né, que é o que todo mundo vê. O marketing digital, ele é uma ferramenta, né, para vender o seu produto. Exatamente. Mas o negócio, ele é feito de várias partes. Então, você vai ter que estudar sobre todas as partes que se encaixam para esse quebra-cabeça que é empreender. E eu acho que seguir o instinto, assim. Quando a gente está muito conectado com o que é nosso, com o que é missão, e está sendo sempre muito verdadeiro consigo mesma. As portas se abrem. Naturalmente se abrem. É uma mágica, eu sempre falo disso, né? Mas acho que só quem passa pelos processos. Mas é incrível como coisas acontecem, pessoas aparecem na sua vida. É uma coisa muito doida, né? É mesmo. E o que eu acho também de empreendedor é que, assim, a gente é muito multitarefa, né? Então, assim, as pessoas que têm essa visão, como você teve, né? Já fez várias coisas, como eu fiz. Assim, se a pessoa ela tem essa questão de ser multitarefa, fazer várias coisas, ela acaba sendo empreendedor nato, né? Eu lembro de criança que eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Não sei o que. Minha mãe ficava quase louca, né? Faz curso disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu assim, você não faz termina nada, você você quer fazer tudo. Então a gente tem esse espírito. Ele falou, pegava a roupa no Brás, trabalhou de startup, fez recursos humanos, fez a parte de... Você falou de PNL e autoconhecimento. PNL Sim, e essa curiosidade, essa vontade de aprender e de fazer várias coisas diferentes nos torna empreendedoras também, né? Reforça o nosso lado empreendedor, né? Que a gente tem essa visão de
E eu acho também que tem a ver com essa questão de estar aberto para aprender coisas novas, que aí Sim. é o que as pessoas chamam de criatividade, né? Que fomenta essa necessidade de criar que o empreendedor tem. É que o empreendedor é essa pessoa que tem esse desejo de criar algo, né? De fazer, de ver algo nascer e florescer. E às vezes o empreendedor, ele é tão assim que ele tem essa energia toda para começar um negócio, mas depois para dar seguimento para o negócio, falta ali aquela, né? Precisa de ajuda, porque então é algo bem da personalidade mesmo, né, do empreendedor. Sim, mas eu acho que é importante entender que para um negócio funcionar tem várias partes. E tem que ter noção da sua limitação também, né? Que isso é muito importante, né? Então a gente sabe, por exemplo, tem conhecimento aqui, mas para tal coisa eu preciso disso, para tal coisa eu preciso daquilo, senão não anda, né? Não tem como. Né? E também eu acho assim que uma coisa que eu aprendi muito é exatamente isso, mas nessa questão de agregar aquilo que está faltando, né, com outras pessoas. Exatamente, a troca, procurar pessoas, exatamente. Por exemplo, sei lá, eu, por exemplo, sou muito forte em planejamento, business plan, toda essa parte de estruturação da empresa. Mas eu não sou a pessoa especialista em marketing digital, por exemplo, né? Então, assim, para a parte de marketing digital, eu vou seguir outra pessoa, pedir ajuda de outra pessoa, ou vou aconselhar os meus clientes a procurarem pessoas disso, né? Então, assim, a gente tem que saber no que a gente é forte, se fundamentar bastante naquilo, e a partir do momento que você precisar de outras coisas, você vai, né? Tanto para nós quanto para os nossos clientes. Saber um pouco, né, de tudo, saber como que funciona. Até para você aconselhar, né, e você poder buscar para você, mas não querer abraçar o mundo, porque não tem, né? Não tem como você saber tudo, né? Realmente, não dá. Tem que delegar. E aí, conta um pouquinho, então, sobre crowdfunding, como foi a tua experiência? Né? Conta lá do seu projeto, que eu achei lindo o teu projeto. Mil coisas. Então, a pessoa, assim, né, tá sempre querendo inventar coisas. Multipotencial, com certeza, tipo eu. E aí, quando eu tava nessa empresa, o meu ex-chefe, ele era uma pessoa incrível no sentido de... Eu acho que americano já vem com esse drive, né, de ajudar o próximo, de fazer trabalho social, de fazer alguma coisa para ajudar, né? E aí nós tínhamos uma comunidade carente ao lado do nosso bairro. O nosso bairro era todo bonito, projetado, e ao lado do nosso bairro a gente tinha a maior favela de Santa Catarina. Nossa! E aí era assim um contraste muito grande. E nós começamos, a nossa empresa começou fazendo trabalho voluntário em uma ONG lá dentro desse bairro. Ai, que legal! E aí... E que tipo de trabalho era? Então, primeiro a gente ajudou financeiramente, depois a gente disponibilizou uma colaboradora nossa, meio período, para ajudar eles na parte administrativa. Sempre que tinha eventos, a gente ajudava na divulgação. Também tentava muito levar a comunidade onde nós estávamos empreendendo lá para dentro da ONG. Então, sempre meio que levantando aquela bandeira, né? Que até o CADI, se vocês quiserem conhecer depois, é CADI. É uma ONG muito legal que tem lá no Brasil, tem várias cidades do Brasil. E aí, estando dentro dessa ONG, a gente começou a muito fomentar esse desejo de ajudar mais. E aí a gente pensava, como que a gente pode ajudar mais? Como que a gente pode ajudar mais? E aí nós chegamos à ideia de criar um crowdfunding que pudesse ajudar não só eles, mas todas as ONGs que estavam ali na nossa volta e na nossa cidade. E aí eu comecei um trabalho de pesquisa dentro das ONGs, perguntando quais eram as necessidades, quais eram os problemas. Na verdade, a nossa primeira ideia não era o crowdfunding. A gente pensou, como que a gente pode ajudar mais as ONGs? Não sei, vamos perguntar. Vamos perguntar. E aí fomos para dentro das ONGs. Total ideia de startups, né? A gente tinha muito essa pegada, assim, né? Eu e o proprietário da empresa, de fazer as coisas acontecerem e criar. Com pesquisa mesmo, perguntando e compartilhando. Um roteiro de pesquisa, e aí fizemos. E aí, o que mais veio, né, na nossa conversa era a necessidade financeira, né? Óbvio, toda ONG tem essa necessidade. E aí nós, vamos então montar uma forma de ajudar eles, como é que a gente pode ajudar eles. E aí surgiu a ideia do crowdfunding. Acho que foi até a ideia do Kevin, que é o proprietário da empresa. E aí eu falei, gente, vamos fazer isso acontecer. Só que como? Vamos montar uma ONG, né, para montar um negócio
E aí a gente chegou à ideia do negócio social, que eu não conhecia até então. Comecei a pesquisar na internet e é um fundamento, assim, digamos, né? Ele foi fundamentado em cima de uma ideia que é da empresa Yunus. E o dono da empresa, o sobrenome dele é Yunus, mas eu não vou me lembrar o primeiro nome dele, que montou alguns negócios que tem como objetivo, no caso, a empresa, o objetivo de uma empresa é ter lucro, né? E o objetivo de um negócio social é ter impacto social. Impacto social, justamente. Então, a gente criou uma empresa normal, como todas as outras, mas o nosso contrato social estava que o nosso objetivo como empresa era impacto social. Então, todo o dinheiro que entraria para a empresa seria revertido em impacto. E aí nós investimos, tiramos dinheiro do nosso bolso, fizemos uma plataforma, levou vários meses para ficar pronta, uma plataforma de crowdfunding, e conseguimos lançar 3 campanhas. Foi muito legal, porque a gente pôde agregar o nosso poder de marketing digital, né, que era uma das nossas ferramentas principais lá na empresa, e ajudar que as ONGs conseguissem os seus resultados com as campanhas. Porque todas elas já tinham feito campanhas de crowdfunding, mas não tinha funcionado, porque elas não tinham a parte de divulgação, de marketing. E que tipo de ONG que era, assim? Então, esses 3 projetos, um deles foi uma ONG chamada AEBS, que é uma ONG que trabalha com crianças em comunidades, com crianças em situação de risco, né? Então, essa ONG, a gente fez a construção de uma cozinha para que as crianças pudessem almoçar lá, porque as crianças ficavam lá em turno inverso. Então, é um morro que tem lá em Florianópolis, que é o Morro da Caeira, quem mora em Florianópolis conhece. E aí a criança sai da escola e ao invés de ir para casa ou ficar na rua, porque os pais estão trabalhando, né? Não tem onde a criança ali, a criança depois dos 7, 8 anos, não tem onde ficar e ficava na rua. E aí a gente conseguiu construir a cozinha para que elas pudessem já almoçar lá e poder ficar lá no turno inverso. A outra ONG que a gente lançou um projeto foi o CAD. A gente lançou um projeto para angariar fundos para manter as crianças no verão dentro da ONG, porque a ONG conseguia se manter durante o ano, mas aí no verão não tinha professores, não tinha projetos e acabava que eles ficavam na rua também, né? E o terceiro projeto foi um projeto de coaching que a gente também desenvolveu nessa ONG, que era o CAD, para ajudar pré-adolescentes a se descobrirem, encontrarem suas carreiras. Que lindo! Foi muito legal. E aí, claro, junto com todo esse processo, né, de sair da empresa, também decidimos que não iríamos conseguir manter o negócio social, e aí acabamos encerrando a empresa e a plataforma tá lá, precisa ser utilizada. Tá pronta. Mas conta então pra gente da plataforma, como é que funcionava? Vocês usavam o mercado, o conhecimento da startup de marketing digital para divulgar o trabalho da ONG, e daí como é que funcionava Na a captação verdade, de recursos? a gente não divulgava o trabalho da ONG. Claro, a gente tinha que divulgar o trabalho da ONG, né? Mas a gente divulgava a campanha em si, o motivo da campanha. Então, foi muito legal que a gente fez uma parceria com alunos de cinema da Unisul. E eles nos ajudaram com vídeos para propaganda para angariar esses fundos, né? Então, tinha um dos projetos, inclusive, que era um projeto contra abuso infantil. E eles fizeram uns vídeos incríveis, assim, foi muito legal. E aí a gente usou a nossa expertise para isso, né? Para que as pessoas vissem a ONG. ONG conhecesse o trabalho da ONG. Conhecesse o trabalho da ONG, né? Entendesse o que eles faziam no dia a dia deles, porque as ONGs, elas têm muita dificuldade em se comunicar, né? E aí fazer a chamada de ação para a doação da campanha. E daí quem que doava? Principalmente era pessoa física? Como é que funcionava? Pessoas físicas. Em sua grande maioria. E a captação de recursos era através de cartão? Como é que funcionava operacionalmente? A nossa plataforma era uma plataforma de crowdfunding igual às outras, né? Tinha a possibilidade da pessoa passar o cartão, pagar em boleto, parcelar. Então, às vezes, a pessoa queria fazer uma doação mais alta. E era basicamente pessoa física. Basicamente, pessoa física. Eu acho que com o tempo, talvez seria bem interessante depois, né? Se a gente seguisse desse segmento, tentar encontrar empresas que quisessem
descobrir um lugar seguro para fazer suas doações. Era um pouco essa visão que eu tinha para o futuro do negócio, porque as empresas, inclusive, precisam, né, fazer. E às vezes não doam porque não confiam no projeto, desconfiam porque tem muita captação de recurso que não é usado, né? Então, E aí a gente fazia todo esse acompanhamento, né? De ir na ONG, conhecer a ONG, ver o projeto, o dinheiro tipo uma tinha que ser validação do tinha que ser projeto. investido no projeto. Deu Nossa, bastante muito trabalho, legal. mas foi muito legal. Eu quis trazer você aqui porque muitas pessoas não sabem, né, dessa ideia do crowdfunding. No mundo das startups é um pouco mais comum, né? Sim. Mas ainda muita gente não conhece. Então, às vezes, a empresa tem uma puta ideia, tem um monte de coisa, e fica atrás de um investidor, por exemplo, ou, sei lá, de empréstimo bancário. E, na verdade, se ela cria uma plataforma de crowdfunding e usa o marketing digital, né, usa Sim. plataformas e usa uma forma de divulgar, ela consegue captar recursos de várias pessoas, às vezes, para E lançar não só, alguma né? coisa. Tem um impacto muito incrível que uma campanha assim faz, que é colocar a empresa no radar das pessoas. Fazer com que as Justamente. pessoas conheçam a empresa. E aí, quando a gente lança uma campanha, a gente sempre tem benefícios para os doadores, né? Então, muitos benefícios já podem ser, inclusive, fazer validação do próprio negócio, né? Do próprio produto. Porque, por exemplo, tem gente que lança campanha para lançar um livro, e aí o benefício de fazer a doação é poder receber um livro em casa. Um livro em casa, justamente. Claro, porque daí você quando usa a plataforma, você dá um benefício, né? Sim. E é muito legal a gente falar, e por que eu lembrei de você, porque eu quis chamar você na live, porque assim, eu tô vendo as pessoas esperadas, bolsa, ai meu Deus, vai acabar meu dinheiro, não sei o que, não sei o que. E cara, é só para abrir um pouco a cabeça das pessoas que existem milhões de possibilidades. A gente tá falando aí de um projeto social de ONG para crianças, lindo, né? Então, coisas assim, e nada impede que isso também possa ser aplicado para as empresas, ou pegar empresas para aplicar em ONGs, em projetos sociais, né? Então, abrir um pouco a cabeça das pessoas para entender que existem outras formas de captar recursos, de movimentar mercado, tudo, né? Então, achei muito legal aqui que a gente pôde ter essa conversa, que a gente estava conversando sobre outro assunto, discutimos, falei, ainda vamos fazer essa live aí, foi bom. E aí eu queria falar sobre isso para as pessoas, né? Quem está muito preocupado aí com crise, com coisas e que tem sua empresa, pense que também não vai ser só banco, não vai ser só esperar correr, procurar investidor, porque uma das coisas de startup, eu não sei se na startup que você trabalhou, mas que muitas pessoas me procuram para falar sobre isso, e eu já vi muita pessoa ter problema com isso, é que elas ficam desesperadas por falta de caixa e vão lá e pegam qualquer investidor. E ou aí, empréstimo. Ou empréstimo. É pior. Não sei o que é pior, né? Se é um investidor ou se é empréstimo. E assim, às vezes quando é investidor, se é um investidor errado, pode destruir a tua ideia, né? Porque se você... A gente está falando de projetos sociais aqui. Então, por exemplo, se você acredita muito numa causa, por exemplo, você estava falando da causa das crianças lá que tinham abuso sexual. Se você pega um investidor errado, pode ser que desvirtue isso e o projeto vire uma coisa nada a ver. Né? E aquela questão da visão, né, que a gente está falando, da visão e missão, né, do negócio, que se perde às vezes com o investidor. Às vezes você perde a visão, missão e visão, porque você está vendo lá a longo prazo, a tua visão é, sei lá, as pessoas lá dessa comunidade diminuir o abuso infantil, ou essas pessoas todas terem essas crianças serem cuidadas de alguma forma, não sei o que, daqui a 10 anos tem uma profissão, sei lá, viajando, né? Daqui a 10 anos todas as crianças têm que ter uma profissão, não sei o que. Aí chega um investidor que pensa, não acredito nisso, então vamos fazer só assim, assim, assado, porque fica nesse desespero de captar recurso desesperado de qualquer um, né? E se você faz um crowdfunding e usa o marketing digital a teu favor, com uma boa estratégia de lançamento, você resolve o problema de maneira muito rápida e disseminada, né? Porque daí não é um investidor, são várias pessoas ali contribuindo para o projeto. Impacto, né? Exatamente. E além de ajudar a empresa a se divulgar, as pessoas ali, a distribuição dos benefícios, ela é mais distribuída mesmo, né? Sim. São várias pessoas contribuindo, como a gente falou de livro, né? Sei lá, cada pessoa ganha um livro. Ou sei lá, que benefício vocês davam. É que no caso de ONG não tinha, né? De ONG a gente, por exemplo, teve essa da coisinha que a gente mandava uma cartinha das crianças, um chaveiro, uma caneca. Mas de negócio, até uma coisa assim que eu nem sei se a gente ainda tem tempo, né? Porque daqui a pouco o Instagram nos derruba aqui. Vai encerrar. Mas aconteceu, eu não sei se você lembra, com o lançamento de um negócio da Belpass,
que ela fez uma campanha, né, de crowdfunding e que ela foi muito criticada, né, porque as pessoas criticaram ela, porque ela não deveria pedir investimento de outras pessoas. Então, a campanha ela tem que estar muito fechada, né, para ela funcionar, porque hoje em dia com as redes sociais, ou você monta uma campanha e bomba, né? Consegue um monte de gente para te apoiar, mas ela tem que estar muito conectada com a visão e missão do negócio. Exatamente. E aí, por exemplo, uma das coisas que, dependendo do tamanho da campanha e que dá para fazer, é até oferecer ações da empresa, né? Sim, então é uma sim. economia compartilhada e olha que legal, né? Nesse momento que a gente está fazendo um negócio de economia compartilhada onde qualquer um pode investir um valor pequeno e ter um pedaço da empresa. Então, tem tipo, várias coisas que dá para fazer nesse sentido. Exatamente. E é por isso que eu quis chamar aqui para a gente abrir a cabeça do público e pensar, cara, vamos sair da caixinha, vamos enfrentar, todo mundo já sabe que vai ter crise, vamos ser criativos para conseguir se resgatar rápido. Isso mesmo. Tá acabando, tô com medo que caia. Obrigada, Miriam, pela sua participação. Também. Se deixa à vontade para se despedir das pessoas aí, para dar a sua mensagem. Eu agradeço muito por ter topado vir aqui para falar comigo de um tema tão legal e a tua história de vida aí com participação de ONG, de coisa que eu achei tão linda. Obrigada por ter compartilhado isso com as pessoas aqui. Obrigada também para você. Obrigada para todo mundo que esteve aqui e também é muito bom quando nós temos a possibilidade de compartilhar, que eu acho que é um dos meus maiores valores é poder compartilhar. Porque é uma sacada, uma coisa que a gente possa falar aqui pode trazer vários insights para outras pessoas. Então, também sou muito grata pelo seu convite e pela possibilidade de ter vindo aqui compartilhar com vocês aqui no seu canal. Obrigada aí por ter aceitado o convite. E vamos ver, quem sabe a gente já faz outras lives outros dias aí. Sim, vamos fazer uma no meu perfil. Agora em março a gente tá tipo loucura, mês da mulher, mas abril a gente pode falar sobre carreira lá no meu perfil. A mulherada vai adorar com certeza. É verdade. Obrigada, viu, Nona? Boa Beijinho. noite. Boa noite. Tchau, tchau.